Deixa eu ver aqui. Bora. E pode gritar. Não tô gritando. Faz o seu lá. Rapaziada, vamos entrar de novo aí. Já cancelei aquela live lá, abri outra rapidinho. Deu um erro aí, deu uma falha. Perdão aí a todos aí. Mas agora nós vamos tratar sobre a Copa. O evento em si pra mim foi cansativo, tá? Não gostei do evento. Achei um evento assim pra chamar a torcida tá participando mais da seleção brasileira. Porque assim, quem assistiu, né? Quem assistiu aí o documentário da Netflix aí do Ronaldinho Gaúcho, do Romário, sabe que apesar do Neymar ter ido, essa seleção não se compara a todas as outras que a gente viu que quem é mais velho aí, dos 30 a mais, teve a oportunidade de ver. Então a CBF fez esse evento todo aí para a torcida poder participar, para poder ter ali um incentivo maior para você poder torcer ali, mas todo mundo sabe que a seleção brasileira perdeu força, né, com a sociedade, né, com a população brasileira. Hoje o grande craque da seleção é o treinador, tá? O Neymar ali tá em fim de carreira. A gente sabe que mesmo ele nesse fim de carreira, ele em termos de habilidade, raciocínio de jogada, ele é o melhor que nós temos, certo? Então valeu muito ele ter sido convocado, tá? Eu tava aguardando essa convocação do Neymar. O que eu ressalto é que muitos jogadores fizeram campanha para a convocação do Neymar e alguns deles ficaram de fora. E um deles é o João Pedro. João Pedro deu uma entrevista, né, alguns dias atrás, falando que queria muito a participação do Neymar. Só que ele ficou fora da Copa, né? Nós tivemos aí uma convocação excelente, que eu gostei da convocação do Endrick. Não gosto muito da convocação do Martinelli no ataque ali, apesar dele ser um jogador muito veloz ali, na ponta, joga no Arsenal, tá na final da Champions League, mas eu ainda acho que falta alguma coisinha para ele ser jogador da seleção. Outra coisa também é a situação do Vini Júnior e do Rafinha. A situação do Vini Júnior e do Rafinha há algum tempo complicada na seleção. Eles rendem muito nos seus clubes, tá? O Rafinha no Barcelona é um monstro e o Vini Júnior no Real Madrid é um leão, cara. O cara joga muita bola, ganhou 2 Champions já, ganhou o melhor do mundo, mas na seleção, em 50 jogos, ele tem 8 gols. Então, eles estão sendo convocados, né, por tudo que eles fazem nos seus clubes. Acho até justo, válido, mas é uma situação delicada, é uma situação complicada para eles. Porque o Neymar tá indo para a Copa, mas ele vai, dessa vez, como coadjuvante, como alguém que vai participar. E não gostei tanto da convocação dos goleiros. O Gustavo comentou aí, os goleiros, assim, eu gostei muito da convocação do Everton, me surpreendeu bastante, tá? Em alguns vídeos que eu já fiz, eu falei sobre isso, que o Palmeiras perdeu muito mandando o Everton embora ali, né? Fazendo essa negociação com o Grêmio. Eu gosto muito do Everton. O Bento não tinha condições, tá? O Bento, depois da reação do Cristiano Ronaldo e do Jorge Jesus ali no término do jogo, que era para ser campeão, cara, desculpa, mas sem condições, né? Não tinha cabimento o Bento fazer parte da seleção para disputar uma Copa do Mundo. Um time precisando da vitória nos últimos minutos, já com o título na mão, a taça na mão, e me convocar Bento me ajuda aí, né? Graças a Deus o Bento não foi, mas eu ainda acho que chamaram o Everton muito pela condição tanto do Alisson quanto do Ederson. Nenhum dos dois estão vivendo momentos bons, então o Tafarel deve ter dado ali a sugestão de ter um goleiro de confiança. Alguém que ele já conhece, já sabe, e sabe que não vai sentir a pressão da Copa do Mundo, porque é bem provável que o Everton venha a ser titular da seleção,
tá? O Alisson tá voltando de contusão e o Ederson não vem passando por uma boa fase. Então eu ainda acredito que o Everton foi para ser essa opção, tá? De ser o goleiro titular ali, certo? Então tudo indica que o pensamento deles nessa convocação do Everton foi exatamente isso. O Hugo Souza, apesar de ser ali o alicerce do Corinthians, em algumas oportunidades ele falhou e falhou feio, principalmente no Corinthians. E na seleção, aquele jogo que ele fez também foi definitivo para saber se daria para contar com ele ou não. Então, da convocação, foi uma surpresa a convocação do Everton, mas eu gostei muito da convocação do Everton. Eu achei ele um goleiraço, tá? Eu teria chamado, minha opinião, o Fábio e o John, tá? No lugar do Alisson e do Ederson. Mas entendo, tá? Entendo a convocação tanto do Alisson quanto do Ederson. Eles são goleiros de confiança do Tafarel ali, são as primeiras opções. Entendo que para essa Copa do Mundo, devido ao tempo que o treinador teve na preparação, nós tivemos aí pelo menos 4 treinadores nos 2 últimos anos ou nos 3 últimos anos. Então, o Ancelotti está aí há 1 ano na seleção aproximadamente, então não teve tempo hábil para poder modelar um time novo ali, um time para ter reação diferente de convocar os jogadores da última Copa. Tanto é que ele já voltou já convocando o Casemiro, que é um cara de confiança. E logo em seguida ele convocou o Fabinho, que foi um toque do Casemiro. Ou seja, esses dois, né, um foi confiança dele mesmo, treinador, e o outro foi indicação do próprio Casemiro, certo? Ou seja, então essa seleção são de jogadores que ele pode confiar, são jogadores que ele pode contar ali naquele momento, tanto indicação de pessoas que ele confia e de momentos que ele viu aquele jogador jogar, principalmente o Neymar. Todo mundo sabe da qualidade do Neymar, só que ele, na condição física, ele não estava tão bem. Agora ele se recuperou, deixou ali um susto ali na última partida do Santos, mas parece que está bem. Eu vi aí um comentário falando que o Hugo Souza merecia. O Hugo Souza seria uma convocação estratégica, que eu concordaria também, porque pegando pênaltis, não tem goleiro melhor que o Hugo Souza. Então, para mim, eu convocaria ele, deixaria ele ali para pegar pênaltis ali nas quartas de finais, oitavas e tal, faria essa estratégia, porque ele pega muito pênalti. Mas de goleiro para goleiro, de confiança ali, eu acredito mais no Everton, mas eu ainda assim não teria convocado nem o Alisson e nem o Ederson, teria feito outras manobras ali no gol. Falando da zaga, vamos falar da zaga. A zaga não tem como não convocar o Marquinhos. O Marquinhos é o maior ídolo da história do PSG, tá sendo zagueiro, por incrível que pareça. Ele tá indo para a disputa da segunda final de Champions League ali, podendo ser campeão seguido. Ele disputou já, então na verdade é a terceira final, certo? Que eles foram para a final quando o Neymar ainda estava no time, e dessa vez ele pode ser bicampeão da Champions League, então não tem como não chamar ele. O Everton tá velho, cara, mas assim, é um momento que você leva goleiros de confiança. Eu acho que de técnica ali, ele supre bastante necessidade. Não que o Hugo Souza não seja um goleiraço, mas dessa vez eu levaria. Cara, ó, não vou entrar nessa de política e tal, mas o Neymar joga muita bola, tá? Então eu levaria ele sim, porque ele, apesar dele não tá no seu auge físico, ele ainda tem lampejos melhores que todos os outros. Acho que a convocação tá melhor que de 22. Assim, ó, a convocação de 22, nós tínhamos ali alguns jogadores jovens, né?
iniciantes. Principalmente o Vini Júnior. O Vini Júnior foi ali convocado de última hora. Ele não ia. Tanto é que ele fez uma boa Copa do Mundo. De 8 gols que o Brasil teve ali, ele teve participação de 5. Então ele fez uma boa Copa do Mundo, mas o astro daquela seleção ainda era o Neymar. Dessa vez não é mais. A convocação achei mais promissora, digamos assim. Nós temos o Endrick, temos o Rafinha vive um melhor momento que daquela época, o Vini Júnior vive um melhor momento também no Real Madrid, melhor que aquela época, então parece que é uma seleção mais promissora. Surtaram com a convocação do Everton, para ter convocado o Hugo Souza. Sim, o Hugo Souza, já falei, ele nos pênaltis, ele seria sensacional. É o melhor goleiro que nós temos. O Everton foi por experiência e confiança do Taffarel, tá? O treinador de goleiros ali tem a opinião maior ali, que é o Taffarel. Então ele resolveu levar goleiro de confiança porque corre o risco do Alisson e do Ederson não estarem nas melhores condições. E aí o Everton deve ser titular da seleção brasileira. Tá aí a zaga, voltamos aí pro comentário da zaga. A zaga, o Marquinhos não tem como não levar ele, tá? É o melhor zagueiro do Brasil. Eu não levaria o Léo Pereira, a torcida do Flamengo aí me perdoa, mas eu não levaria o Léo Pereira, tá? Dessa vez, eu acho que tinha ali algum zagueiro ali para levar no lugar dele, mas entendo, tá? Não é nada discrepante, mas eu entendo, mas eu ainda assim não levaria o Léo Pereira, na minha opinião. E o Alisson tá sem jogar, também não levaria. Lateral direito, cara, o Ibañez foi convocado não para ser zagueiro, mas para ser lateral direito, porque o nosso lateral é o Wesley, e diga-se de passagem aí, ele é um cara fraco, certo? É um lateral fraco, não é? Nós tivemos Cafu, Roberto Carlos, tá? Depois disso, nós tivemos o Maicon, não sei se vocês se lembram, era de uma força física incrível, uma explosão enorme, e o Daniel Alves, que tinha uma técnica refinada ali, principalmente no passe. Então nós tínhamos laterais bons. Na esquerda também tinha o Felipe Luiz, o Marcelo, e hoje, cara, esquece, Douglas Santos e Alexandre. Nas laterais, a gente tá sofrendo muito nas laterais. O Vampeta vai ficar sossegado, irmão. Porque, vamos lá, apesar da gente torcer muito pela seleção, porque o brasileiro ama futebol e quer ser campeão. Isso é normal. A gente quer ser campeão com os nossos clubes e com a seleção também. Mas, como diz o Vampeta, ele vai tomar o vinho dele lá, ficar tranquilo que dessa vez eu acredito que não vai também não. De todo jeito, aí passamos da lateral, vamos para o meio campo. A grande surpresa, ou nem tanto assim, foi o Paquetá, né? O Paquetá saiu da Inglaterra, veio para o Flamengo, quase não jogou, estava machucado anos atrás, não gostei da convocação do Paquetá. Mais um jogador que deve ter ido por alguma indicação ali, alguma coisa que deve ter falado para o treinador, mas eu não levaria o Paquetá, não acho que ele mereça nesse momento. Nós temos vários atletas aí que estão rendendo mais que ele como meio campo, principalmente o Matheus Pereira, né, do Cruzeiro. Eu acho esse cara diferenciado. Acho o Gerson também diferenciado, tá? O Gerson tem um toque refinado ali, mas gostei muito da convocação do Danilo. O Danilo tá jogando muito no Botafogo e quando foi para a seleção mostrou resultado. Então ele mereceu essa convocação aí, gostei muito do Danilo, tá?
O Danilo jogou muita bola na convocação que ele foi. Dos que foram convocados, né? Nas últimas convocações aí teve dois que eu gostei muito, que foi o Danilo e o Endrick. O Endrick veste a camisa da seleção bem tranquilo, sem peso nenhum, faz a jogada dele ali, tranquilidade pura. O Luiz Henrique, pra mim, é um monstro de jogador. Ele não tem muita mídia, tal, nunca teve, nem no Botafogo. Ele carregou o time nas costas ali, apesar de ter a parceria do Igor Jesus. Mas pra mim, daquele Botafogo super campeão, ele foi o melhor jogador disparado. Ele é um jogadorzaço. O Luiz Henrique é um fenômeno, cara. Com a canhotinha dele ali. Eu acredito ainda que no meio da Copa ele vai tomar a posição de jogador grande aí, tá? Eu acredito que no meio da Copa ali ele vai virar titular da seleção. E o Endrick, cara, não tem palavras para falar do Endrick. Ele viveu um momento muito difícil no Real Madrid, saiu, tá no Lyon comendo a bola e vai retornar para o Real Madrid. Então, para você ver qual é o valor desse jogador, né? Ele passar um mau momento, dar a volta por cima, retornar para o clube dele ali e comer a bola na seleção. Vamos falar agora dos meio-campistas, né? A gente tava falando dos meio-campistas ali, eu li alguns comentários, gostei, tô gostando bastante da participação de vocês aí. Quem não me segue, segue aí, eu faço muito conteúdo sobre futebol, basquete, tá? Segue aí e nós vamos entrar com conteúdo agora forte da Copa do Mundo, vamos fazer algumas lives aí. O meio-campo foi razoável. O Bruno Guimarães joga muita bola. Gostei muito da convocação do Bruno Guimarães. Deu para perceber na seleção brasileira que nas convocações que ele não estava, a seleção sentiu muito. O Casemiro tem a experiência, mas não tem velocidade. E o Bruno Guimarães é esse cara que desarma, faz o box-to-box ali de uma maneira muito refinado. Então eu gosto muito do Bruno Guimarães. Aí o meio campo ele chamou só 5 jogadores. Eu entendo que ele vai trazer o Matheus Cunha para fazer ali aquele meia de ligação. Não gosto muito dessa questão de trazer o Matheus Cunha para fazer essa função de meia de ligação ali, porque como atacante, eu já não acho ele isso tudo, e como meia de ligação, eu acho que ele perde muito. Acho que ele perde muito ali aquele poder de decisão que de vez em quando ele tem esses lampejos aí. O Igor Thiago, do ataque, eu gostei da convocação, tá? Porque é outro atleta que não tem como deixar de convocar, tá? Ele bateu de frente com o Haaland na Premier League, então não tem como. Eu gosto muito do Pedro, tá? Eu acho o Pedro do Flamengo ali um atacante sensacional. Gosto muito do Pedro, mas dessa vez não dava para convocar o Pedro, porque tem jogadores à frente dele. Principalmente, né? Deu para ver na última partida do Flamengo. Uma bola sobrou ali pro Pedro sozinho ali, ele chutou de qualquer maneira, perdeu a chance que o Flamengo tinha na partida. Então, nesse momento eu entendo que é o momento do Igor Thiago. Então, não tem como deixar passar, tá? O Igor Thiago mereceu, então eu concordo muito com essa convocação. Dos atacantes em si, que eu não gosto, né, é do Martinelli. Eu acho ele um atacante muito aquém. E os outros dois que estão devendo, que é o Rafinha e o Vini Júnior, que eu acho que o Luiz Henrique vai tomar a posição de um desses caras aí. E o outro que vai ser titular vai ser o Endrick. Eu não sei quem vai perder posição, mas esses dois caras vão pedir passagem no meio da Copa e vão virar titular. Vamos comentar aí o que vocês acharam aí das convocações aí dos meio-campistas e dos atacantes. Vocês concordam comigo aí? Vamos lá, participa aí.
Tudo indica que o Neymar vai ser reserva, tá? Eu não deixaria ele como reserva, tá? Principalmente nas primeiras partidas. Nas primeiras partidas você tem que ver se você queimou a ficha chamando o Neymar ou não, certo? As primeiras partidas já tem que decidir se o Neymar vai ser capaz, né, de fazer parte do elenco para ser campeão da Copa ou se ele vai ser só mais um. Nós vamos ter amistosos agora, né? Nesses amistosos eu já colocaria o Neymar, porque assim, ó, estudando futebol ali, de tudo que a seleção vive, ritmo de jogo, formação, tudo indica que o Neymar vai ser banco, vai ser reserva ali do Rafinha, do Matheus Cunha. O Neymar, na Copa de 22, foi o cara que deu suporte para todos esses caras. O Rafinha teve um jogo que ele ficou em pânico, e quem deu moral para ele foi o Neymar. Só que dessa vez, né, o tempo passou e o Neymar vai ser coadjuvante desses caras aí. Então, tudo indica que ele vai ser aquele cara do segundo tempo, do lampejo, para fazer aquele gol da mesma forma que ele fez contra a Croácia em 22, aquela jogada de gênio ali e tal, aquele golaço. Mas eu entraria com ele de titular nesses jogos dos amistosos aí, principalmente contra o Panamá, porque qualquer dúvida, qualquer detalhe que aconteça ali, qualquer contusão que ele tenha, dá tempo de você trocar ele por outro jogador. Eu esqueci de falar do Ryan. O Ryan é um jogadorzaço, cara. O Ryan é um menino muito bom, cara. Muito bom mesmo. Muito bom. Ele já era um jogadorzaço no Vasco, chegou na Inglaterra sem peso, sem nada e tá top. Ele tá jogando muita bola, concordei com a convocação dele. Ele tomou o lugar do João Pedro, cara. O Ryan tomou o lugar do João Pedro. E todo mundo achava que o Ancelotti ia levar o Richarlison, né, pela proximidade dele ali, mas o Richarlison também vive uma fase horrorosa, já faz algum tempo. Desde quando o Kane saiu do Tottenham, tudo indicava que o grande nome do Tottenham seria o Richarlison, mas o Richarlison até agora não deu conta do recado e ele está sendo um jogadorzinho bem medíocre lá no Tottenham. Eu vi gol do Luiz Henrique, o cara é muito rápido, bota o Henrique para fazer gol pela seleção. Cara, assim, o Luiz Henrique, pra mim, dos convocados ali do ataque, é o cara que, de todos os jogos que ele fez, é o cara que demonstrou sentir menos peso da camisa da seleção. É o cara que fez as jogadas. Nos últimos jogos, quem salvou a seleção brasileira foi o Luiz Henrique. Então, pelo nome, ele não vai ser titular. Mas eu acredito que no meio da Copa ele vai tomar a posição de algum desses caras grandes aí. E o Endrick também vai pedir passagem. Eu senti muita falta do Estevão, tá? Eu acho que tem dois nomes que a seleção vai sentir muito. Um é o Estevão e o outro é o Rodrigo. O Estevão é o jogador com o maior talento que o Brasil tem depois do Neymar. Ele é um cara que raciocina a jogada de um jeito diferente. E o Brasil vai sentir muito a falta do Estevão, cara. Ele é um jogadorzaço. Fiquei muito triste por ele, porque ele poderia ser a Copa do Estevão, entende? Ele chegaria numa Copa do Mundo sem peso, porque você teria Vini Júnior como protagonista, você teria Rafinha, você teria agora o Neymar. Então você teria jogadores para serem responsáveis sobre a seleção brasileira, e ele jogaria leve. Então eu senti
falta do Estevão, fiquei muito triste com a contusão dele. E o outro é o Rodrigo. Eu gosto muito do estilo de jogo do Rodrigo. Ele é um cara de definição, é um cara que raciocina a jogada diferente, é um cara que chuta bem no gol, tem uma qualidade de passe e ele tem estrela, cara. O Rodrigo tem estrela. Em jogo decisivo, o Rodrigo aparece. Então eu senti falta do Rodrigo aí nessa convocação, ele se lesionou, então vai fazer falta. Esses dois jogadores, Estevão e Rodrigo, vão fazer uma falta gigantesca para a seleção brasileira aí. Outro que eu senti falta foi o Militão, que está fora por contusão também. O Militão, nas 2 últimas temporadas dele no Real Madrid, ele viveu graves problemas com lesões. Isso deixou ele longe da Copa do Mundo. Comentou aí a Ana o que eu achei das escolhas dos goleiros. Ana, já falei sobre isso, mas vou falar especialmente para você. A escolha dos goleiros, tá? Eu não gostei muito, tá? Eu não teria levado o Alisson nem o Ederson. A convocação do Everton eu entendo como uma convocação de segurança. Por quê? O Alisson está voltando de contusão e o Ederson não vive um bom momento. Então tudo indica que o Everton vai ser titular da seleção. O Tafarel levou ele por conta disso. Ele queria um goleiro de confiança que ele achasse ali, ou acha que não vai sentir a pressão de ser goleiro titular na Copa do Mundo. Tinha outros goleiros, né, como o Fábio, o Hugo Souza, que ficou de fora, o John, o Bento nem se fala. Depois das falhas que o Bento teve, ele deveria ter ficado fora da seleção mesmo. Concordei com a convocação, da não convocação do Bento. Paquetá, pelo amor de Deus. Ezequiel, também concordo, não gostei da convocação do Paquetá. Achei uma convocação forçada, tinha outros jogadores à frente dele para ser convocados. O Wellington falou aí do Alisson, também não gosto do Alisson, figurinha repetida. Ele e o Ederson não teria convocado esses caras. Então, mas entendo, tá? Não teria convocado, mas entendo. Eu acredito que para a próxima Copa do Mundo, o treinador de goleiro tem que trocar. A gente troca treinador e tal, mas o treinador de goleiro tá lá faz tempo, então ele costuma chamar sempre os mesmos nomes, não dando chance para outros goleiros. Então, eu acho que o Tafarel fez um bom trabalho, mas eu acredito que a gente tenha que trocar ele para ter novos goleiros, senão não vai dar. Estão falando aí que o Brasil vai cair na primeira fase. Na primeira fase eu acho que não cai, porque o grupo tá bem fraquinho ali. Se o Brasil fizer muito mal, muito ruim, vai passar em segundo. Então acho que não fica fora da primeira fase, mas as próximas fases, talvez nas oitavas, a gente tenha algum confronto mais difícil ali. E pode ser que o Brasil caia nas oitavas de final, mas na fase de grupo eu acredito que não. Acredito que vai ser bem tranquilo essa fase de grupo aí pro Brasil. Dá até para fazer algumas experiências ali nas primeiras rodadas da Copa do Mundo. A convocação do Paquetá, eu acho que vai ser uma convocação bem polêmica, cara, porque ele tá vindo de contusão, não jogou tantos jogos no Flamengo, não fez tantos gols, não teve partidas excelentes como se espera de um jogador que custa 40 milhões de euros, certo? Então eu achei uma convocação bem duvidosa. A máfia é grande, complicado, cara. É complicado. Eu não vou falar de máfia, de complô, mas não gostei dessa convocação do Paquetá. Achei que alguns jogadores mereciam, principalmente o Matheus Pereira do Cruzeiro. Eu acho ele um jogadorzaço. E ele não foi chamado pelo Ancelotti aí, ou se foi chamado uma vez, eu acho, e depois não voltou mais. O Andrei Santos do Chelsea, que todo mundo achava que ia ser convocado, ficou de fora. E quem tomou a vaga do Andrei foi o Danilo. Nas últimas convocações,
o Danilo rendeu muito mais que o Andrei Santos. Então, ele foi superior aí. O Danilo, cara, desde a época do Palmeiras, ele joga muita bola, mano. Então, não tinha como, né? Você faz assim, ó, a disputa. Você tem dois jogadores, dois jogos. Um come a bola e o outro nada, esquece. Olha lá. Emerson Royal, cara, o Emerson Royal nem a torcida do Flamengo quer ele no time. Quanto mais na seleção. Pode esquecer, cara. O Murilo, ó, bem lembrado aí. O @filho falou do Murilo. O Murilo, cara, foi um zagueiro injustiçado. É um zagueiro canhoto. Eu teria chamado ele no lugar do... Perdão. Eu teria chamado o Murilo no lugar do Léo Pereira. Não acho o Léo Pereira mais zagueiro que o Murilo nunca. Nem aqui, nem na China, cara. Não concordei com a convocação do Paquetá, tá? Eric, não concordei. Achei o Paquetá aí uma convocação bem forçada. Aquele jogador ali que foi indicado por alguém, sabe? Tipo Casemiro, alguém ali de dentro da seleção mexeu esse pauzinho aí. Cara, o Danilo é uma convocação mais polêmica ainda, porque o Danilo já tá convocado faz tempo. Ele foi o primeiro jogador a ser convocado, cara. Né? O Ancelotti deu ali uma coletiva falando que o Danilo é uma peça essencial para a seleção. Então, ele jogar mesmo, o Danilo não tá jogando. Eu não sei qual vai ser o papel dele na seleção brasileira nesse momento. A mesma coisa é o Alexandre. O Alexandre, na última partida do Flamengo, aí, ele ficou devendo, tomou um baile, cara. Então, são dois atletas ali complicados. Então, são duas convocações ali que eles vão pela experiência, porque não vai pela bola que tá jogando. O Murilo merecia muito essa convocação. O Murilo tá jogando muita bola. Pra mim, é a pior contratação o Danilo. Cara, assim, vamos lá. Eu vou fazer uma polêmica com vocês aí, certo? Quero ver quem vai... Vocês preferem o Danilo ou o Thiago Silva hoje na seleção? Vamos fazer aí essa brincadeira aí, porque o nome do Thiago Silva também foi ventilado nessa convocação aí. Diga-se de passagem, ele tá vivendo um ótimo momento lá no Porto, certo? O Eric falou Thiago Silva. Valtene também falou Thiago Silva 1000 vezes. O Leandro fez um comentário aí. Alexandre, Paquetá, Danilo é de dar nojo. Cara, Leandro, vou fazer a pergunta pra você que eu fiz agora aí. Tá, entre Danilo e Thiago Silva, você preferia quem na seleção? Cara, assim, ó, a gente sabe, né? Eu vou causar mais uma polêmica. A gente sabe da relação entre Flamengo e CBF, certo? É uma relação muito próxima aí de muitos anos. Então, não é à toa que muitos jogadores do Flamengo foram convocados. E algumas convocações vão ser bem questionáveis. Principalmente essas, Danilo, Alexandre e o Paquetá. O Léo Pereira ainda se entende porque na passagem do Felipe Luiz ele jogou muita bola. Jeremias falou que a seleção de Portugal vai ser campeã. Tem chance, cara, tem chance. Seria muito bom para o Cristiano Ronaldo ser campeão dessa Copa do Mundo aí. Aí o Índio falou, caraca, era pro Pedro entrar nessa convocação. Cara, eu gosto muito do Pedro, já falei isso antes. Ele é um jogadorzaço, mas eu acho, na minha opinião, que o Igor Thiago dessa vez estava na frente dele. Eu acho que mereceu mais, cara. O Igor Thiago bateu ali, ficou pau a pau com o Haaland. Então o cara, monstro sagrado, jogou muita bola. O que acha do Hugo?
Ana, você tá falando do Hugo Souza, o goleiro do Corinthians? Assim, estrategicamente eu teria levado ele, cara. Ó, o Eric perguntou, Igor Thiago ou João Pedro? Cara, eu gosto mais do estilo de jogo do João Pedro. Então eu teria levado o João Pedro, pelo estilo de jogo, tá? Porque assim, o Igor Thiago, ele é mais parecido com o jogo do Pedro, certo? Aquele cara que finaliza. O João Pedro já é aquele cara que dá mais opção de jogo. Então eu teria levado o João Pedro. Léo Pereira, Paquetá, Danilo, Marquinho. Rondo Miguel. É o seguinte, cara. Do Hugo Souza, já me perguntaram algumas vezes aí. Estrategicamente eu levaria ele. Porque o Brasil não é uma seleção forte hoje, assim dizendo. Então é muito provável que o Brasil passe por alguma fase ou algum momento de levar a partida para os pênaltis. E nessa parte o Hugo Souza vai fazer falta. Eu teria levado ele. Não teria levado o Ederson e nem o Alisson nesse momento. É isso aí, Eric. O Hugo Souza se sairia muito bem nos pênaltis. Eu teria levado ele. Não teria deixado ele de fora. Volto a dizer, porque o Brasil não é uma seleção forte hoje, cara. É só você ver. A gente fez um amistoso contra a França. Quando a França resolveu jogar sério, fez os gols. Aí depois eles tiraram o pé. Tava perto da Copa, jogador ia disputar Champions League, não podia correr o risco de se lesionar. A França, jogando fofo com o Brasil, ganhou de boa. Foi um baile aquele jogo. Foi um tapa na cara. Aquele jogo Brasil e França, para quem entende de futebol, foi um tapa na cara. Foi um jogo assim lastimável da seleção brasileira. Deu para algumas peças se sobressaírem, deu, que foi o caso do Hendrick e do Danilo. Eles ganharam vaga nos 2 últimos amistosos, mas foi lastimável para a seleção brasileira. Rapaziada, tem gente chegando na live aí, vamos participar, vamos trocar aquela ideia. Já tem aí alguns minutos que a gente tá na live, tem gente que tá desde o começo. Muito obrigado por participarem da live aí. Quem não me segue aí. A gente vai ter muito conteúdo sobre a Copa do Mundo, vamos ter resenha aí, vamos ter mais live, tá? Eu falo muito sobre o Campeonato Brasileiro aí, tô fazendo vídeos um atrás do outro aí, então dá essa força pra gente aí. Vou encerrar a live daqui a pouquinho, então quem quiser fazer mais levantamento... Jorge, seja bem-vindo, Jorge. Faz aí uma pergunta sobre a convocação da seleção ou diz pra nós o que você achou aí. Beleza? Lenivaldo, fala pra nós o que você achou aí da convocação da seleção brasileira, se você gostou ou não. Cara, eu assisti o documentário do Ronaldinho Gaúcho na Netflix. E ele falando da seleção de 2002, cara, é surreal. Ele falando, a gente tinha Cafu, Roberto Carlos, aí tinha Lúcio, Ronaldo, Rivaldo. Cara, são nomes assim que os caras eram todos eram os melhores das suas posições, cara. Não tinha dúvida. Ou você chamava aqueles caras ou não tinha seleção brasileira. Sabe? Não tinha jogador questionável. E o menor deles era o Ronaldinho Gaúcho. Olha que absurdo. E hoje a nossa seleção é isso que a gente tem. 2010, o Brasil tinha uma seleção também razoável, cara. E não deu certo. Tinha uma seleção melhor do que essa em 2010, certo? Diga-se de passagem aí, a verdade verdadeira aí. A seleção de 2010 do Brasil era muito melhor do que essa de hoje. Entrou o Cerrado aí. Cerrado, o que você achou da convocação da seleção, cara? Comenta aí. Entrou bastante gente aí.
Vamos trocar essa ideia aí. João Santana, o que você achou aí da convocação da seleção? Tem algumas polêmicas aí da convocação do Paquetá, do Léo Pereira e dos goleiros, cara. Os goleiros foi uma convocação bastante duvidosa aí. E a convocação do Neymar, cara, eu não sei quem tava assistindo aí ao evento da seleção ali da CBF, foi de uma comemoração surreal. Todo mundo que tava lá tava aguardando a convocação do Neymar. A última entrevista do Ancelotti, ele tinha falado muito bem do Neymar, né, sobre o preparo físico dele, sobre o rendimento dele nos últimos jogos, então já era uma convocação esperada, né? Todo mundo estava ali na suspeita, na expectativa da convocação do Neymar. Tanto é que foi ventilada hoje uma notícia logo pela manhã que ontem, após o jogo do Santos, a CBF pediu exames médicos para o Santos, né, fazerem ali no Neymar referente à panturrilha, que ele saiu do jogo sentindo ali a panturrilha, tiveram aquela lambança da arbitragem ali na substituição do Neymar no jogo do Santos. O Neymar deu sorte naquela troca porque o Santos ali estava tomando um baile de bola, um baile só por Deus, irmão. Tomou um baile de bola e pra ele saiu, deu sorte. Tu preferia jogar com Ibanez jogando improvisado na lateral ou deixaria o Douglas Santos? Aí o Mike, fraca demais comparando com a França, Portugal e Argentina. Vamos falar da lateral. Eu acho que o Ibanez vai jogar na lateral direita, cara. Ele tá mais propício a tomar o lugar do Wesley. O Douglas Santos ali vai revezar com o Alexandro. Cara, assim, ó, o Wesley é um cara que ataca bem, mas defende bem mais ou menos. No critério defensivo, eu iria de Ibanez. Tanto é que ele queria levar o Militão para ser o lateral direito titular da seleção. Mas infelizmente não deu certo, ele se contundiu. Então eu acho que ele vai entrar com o Ibanez na lateral. Neymar vai ser banco, mas é uma ótima opção. Não temos opção de armador no banco. Então, eu acredito que o Neymar deve fazer aí essa posição de meia de ligação. Mas o Ancelotti disse hoje que ele tende a colocar o Neymar como um atacante centralizado. Eu acho que ele vai ficar mais próximo do gol no último terço ali, sabe? É mais ou menos a posição que joga o CR7. Definição de jogada ali. Leandro Silva, o Eck comentou. Acredito que contra o Haiti ele vai entrar. Eu colocaria o Neymar agora nesse amistoso contra o Panamá. E contra o Haiti eu colocaria ele de titular, cara. Porque assim, jogador grande, isso quem diz é o Vampeta, tá? Eu vou pegar essa fala do Vampeta porque eu gosto muito das falas dele. O jogador grande tem que ir pra arena, cara. O Neymar é jogador grande. Por mais que ele tá vivendo aí uma fase finalizando ali a carreira, né? Vamos combinar. Ele já é um jogador ali, quase ex-jogador, devido aos anos de carreira. Não a qualidade de jogador, mas aos anos, a idade e tal. Mas ele é um jogador grande, cara. Eu colocaria ele para jogar de titular. Eu colocaria ele na arena. Porque assim, você entra com os melhores e faz o resultado. No segundo tempo você segura o resultado, cara. Minha opinião. Você entra com os melhores e faz o resultado. É igual poupar jogador. Tem muito treinador que poupa
os titulares. Aí toma 1 ou 2 gols, coloca os caras no segundo tempo. É muito pior. Mandrake 2K26. Muita gente criticando os novos jogadores e não procuram saber da história deles. O Ancelotti sabe o que fez. Mandrake, você tá falando de quem exatamente? Quais jogadores? Comenta aí pra nós. Você tá falando do Hendrick, do Igor Thiago, de quem você tá falando aí exatamente? Do Ryan, pô. O Ryan é jogadorzaço, pô. O Ryan joga muita bola. Por enquanto, é um cara que não tá sentindo peso. Nem na Inglaterra, nem no Vasco. Comeu a bola no Vasco, jogou muito no Vasco. E na seleção, entrou bem. Então, eu teria levado ele também. Só acho que quem perdeu a vaga e que seria um bom jogador para a seleção foi o João Pedro. No lugar do Martinelli, o Eric falou aí alguma coisa sobre isso aí. Me veio aqui, Eric. No lugar do Martinelli, eu teria levado o João Pedro. Pronto. Quem será o 9 dessa seleção? Fãs de Dragon Ball Z. Cara, eu gosto muito de Dragon Ball Z. Da hora. No lugar... o camisa 9, pra mim, da seleção, é o Hendrick. Mas ele vai ganhar espaço no decorrer da Copa. Eu acho que, a princípio, quem vai ser titular ali do ataque vai ser aquele ataque que ele sempre faz ali. Vini Júnior, Rafinha e Matheus Cunha. E aí ele preenche o meio de campo ali com Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá. Eu acho que o time vai ser esse aí. Mas eu acho que o camisa 9 ao decorrer da Copa vai ser o Hendrick. Eu acho que o Hendrick vai tomar espaço. E o outro que vai tomar espaço, já falei isso antes, é o Luiz Henrique. Para mim, dos jogadores do ataque, o melhor de todos é o Luiz Henrique. Vamos falar sobre as perguntas, né, dos repórteres ali para o Ancelotti. Cara, foi muito do mesmo, todo mundo querendo saber do Neymar, né? Todo mundo falando, a convocação do Neymar, o que te levou a convocar o Neymar e tal. Então, cara, o Neymar é um jogador diferente, ele é o gênio. E a convocação dele já era prevista. Se ele estivesse bem fisicamente, ele seria convocado. Então, eu achei a pergunta dos repórteres ali muito rasa, sabe? Era uma pergunta já sabendo da resposta. Matheus Cunha no meio, Paquetá no banco. Cara, olha só, eu entendo o que você está falando do Paquetá no banco, mas eu acho que o Paquetá não vai ser banco não. Sabe por quê? O Brasil não tem jogador com qualidade de passe. Aquele camisa 10 que arma a jogada. E eu acho que eles vão tentar fazer isso com o Paquetá. E o Ibañez? O Ibañez vai ser lateral direito. Na minha opinião, ele foi convocado, mas para ser lateral direito. O lateral seria o Militão. Como o Militão se machucou, eles convocaram o Ibañez. Eu acho ele bom jogador, cara, tá? Eu não acho ele mau jogador, não. Eu só acho que a seleção brasileira vive um mau momento referente a laterais. E isso é geral. Pode ver que a seleção tentou com o Guilherme Arana, não deu certo. Nadou e morreu na praia. A gente tentou com alguns outros jogadores também nas laterais e não deu muito certo. O Wesley será banco? Eu acredito que ele não vai começar no banco, mas vai depender do jogo, porque o Wesley, ele ataca muito bem, mas ele não defende bem. Então, dependendo da partida, se for uma seleção grande aí, eu acho que ele vai optar por um sistema de marcação melhor. E aí ele vai entrar com o Ibañez e deixar o Wesley no banco. Eu acho que ele levou esses dois jogadores para ter essa opção. Exemplo, contra o Panamá agora, no amistoso.
o Brasil pode atacar à vontade. Tanto é que a tendência é o Brasil ter mais campo para jogar. E contra o Haiti também. Contra o Haiti, o favorito é o Brasil. Então, tudo indica que o Brasil vai ter mais posse de bola. Então, ele vai entrar com o Wesley. Agora vai. A gente está nas oitavas de final contra Portugal, tal, alguma seleção mais ofensiva. Aí eu acredito que ele vai entrar com o Ibanez para ter alguém na marcação ali. Um sistema mais seguro na marcação. Vamos lá, vamos trocar ideia aí. Contra o Marrocos, será um jogo para testar o Brasil. Cara, o Marrocos tem uma seleção muito boa. Quem acha que o Marrocos é uma seleção fraca, vai errar. Certo? Vai errar, porque o Marrocos é uma seleção muito boa. Já demonstrou isso nas últimas Copas do Mundo aí. Eu acho que o Brasil vai ter grande dificuldade para ganhar do Marrocos. Essa é uma seleção que eu acho que o Brasil vai entrar com o Ibanez na lateral. Ô Ricardo, seja bem-vindo, cara. Salve. Vamos falar aí, o que você achou da convocação? Quem você gostou, quem você não gostou, quem você convocaria, quem não convocaria? Eu já falei aqui algumas coisas. Renan, salve. Boa. Boa. Não gostou do Neymar ou gostou do Neymar? Renan, dá um salve aí. Quem você gostou na convocação da seleção e quem você não gostou, quem você tiraria? O que você acha da convocação do Neymar? Ricardo, vou te responder. Assim, a convocação do Neymar já era prevista, porque assim, o técnico Ancelotti falou que se ele estivesse bem fisicamente, ele convocaria o Neymar. Então, para nós, torcedores, né, a gente que acompanha futebol, não foi uma surpresa. Eu gostei porque, assim, de certa forma, você tira o peso dos jogadores mais jovens e volta a ser o peso do Neymar. Mas, de certa forma, o Neymar nessa Copa não pode ser cobrado, referente ao resultado da seleção, se foi bom ou não. Irmão, só acredito no jogo jogado, o entrosamento que mais está faltando. Renan, entrosamento vai ser complicado. Nós vamos ter aí aproximadamente 2 meses de treino para definir a seleção e montar ali o melhor time possível. Rodrigão, fala um pouco sobre a lateral esquerda. Bidu é melhor que os dois, na minha opinião. Gustavão, seguinte, cara, obrigado. O Matheus Bidu tá vivendo um momento magnífico na carreira dele. Se não for o melhor momento, tá? Ele é um lateral esquerdo técnico, ele arma bem a jogada e define muito bem. Ele tá vivendo uma fase melhor que a fase do Alexandre. Isso sem sombra de dúvidas. Então, ele merecia sim uma chance aí na seleção. Se ele tivesse tido chance anteriormente em algumas convocações, eu acredito que ele seria convocado, tanto ele quanto o Mateuzinho, cara. O Mateuzinho também tá jogando muita bola, tá? O Mateuzinho tá jogando muita bola, mas o Mateuzinho tem um defeito também, tá? E aí, eu acho que foi a decisão. Ele tem uma forma de jogar muito parecida com a do Wesley. Ele tem uma qualidade de passe, ele arma muito bem a jogada, mas no sistema defensivo ele peca, ele toma muita bola nas costas. Pô. Pode ver, assiste o jogo do Corinthians, ele toma muita bola nas costas. Hoje, no Corinthians, o Diniz e o Dorival tem que deixar o Ranieri ou o Alan para fazer a cobertura do Mateuzinho, toda vez, cara.
Ele ataca muito bem, mas o sistema defensivo ele peca bastante. Deixa eu ler aqui. O Renan falou que o ataque ele achou top. Renan, só não concordei com a convocação do Martinelli, tá? Eu teria chamado o João Pedro no lugar do Martinelli. Eu não gosto tanto assim do Martinelli, não. O Ricardo falou que ele quer lateral que marca. Lateral que marca, Ricardo, ele levou o Ibañez, tá? Eu acho que o Ibañez não vai ser zagueiro, vai ser o lateral direito. O que acha sobre o Hugo ter ficado de fora? Acho que a CBF fez essa escolha, ou o Ancelotti. Quem fez essa escolha foi o Tafarel, tá? Não foi o Ancelotti. Quem decide sobre os goleiros exclusivamente é o Tafarel. Aí o Gustavão falando aqui... Você acredita que o Ranieri pode ser o substituto do Casemiro? Cara, o Ranieri joga muita bola, tá? Vou arrumar aqui porque gostei. O Ranieri joga muita bola. Se ele continuar mantendo esse ritmo de jogo, ele pode sim ir para a seleção brasileira, cara. O que achou dos goleiros? Cara, Renan, os goleiros, tá? Vamos lá. Os goleiros é o seguinte, ele chamou o Alisson e o Ederson porque o Tafarel gosta muito desses goleiros. Ele já tem aquele relacionamento, amizade, então ele preferiu apostar nos goleiros que ele já conhece, mesmo sabendo que eles não vivem boa fase, certo? E o Everton do Palmeiras é a mesma coisa, por quê? Se você for analisar, o Alisson está voltando de contusão. O Ederson não está vivendo uma boa fase. Então, tudo indica que o terceiro goleiro possa ser o titular da seleção. Por isso ele levou o Everton na convocação, porque ele confia no Everton e acha que o Everton sendo titular da seleção por algum momento, ele não vai sentir a pressão. Pelo menos eu entendo dessa forma, tá? Porque o Everton, nas últimas convocações aí, ele não participou. Ele foi nessa. Vamos lá. Renan, fala pra mim. Você concordou com a convocação dos goleiros? Quem você teria chamado? Ó, cara, assim, ó, o Everton, pra mim, ele é um excelente goleiro, tá? Por mais que ele esteja velho, ele é um excelente goleiro. Eu acho que ele daria conta, cara. Eu acho que ele daria conta. Eu não teria convocado nem o Alisson e nem o Ederson. A convocação do Everton, pra mim, não é nada assustador, entendeu? Eu teria, ó, minha convocação. Eu teria convocado Hugo Souza, John e o Fábio. Essa seria a minha convocação de goleiro. Vinícius, salve, salve, cara. E o Neymar? O Neymar é chovendo molhado, né? Ele é um jogadorzaço, um gênio da bola. Ronaldinho Gaúcho elogia ele, Romário. Eu fui jogadorzinho de várzea ali. Quem sou eu para falar do Neymar? Fazer aqui para não parar a live. Boa. Quem sou eu para falar do Neymar? Ele joga muito. Se ele estiver bem fisicamente, ele é melhor que todos os outros 25. O goleiro tem que estar em ótima fase. Eu já tiraria o Everton e o Alisson sem dúvida. Ó, o Ederson e o Alisson eu não teria convocado, tá? Esses dois. Mas eles são goleiros de confiança do Tafarel. Eu teria chamado Hugo Souza, Fábio e o John. Esses seriam os meus goleiros da seleção. Hugo Souza, porque a seleção do Brasil não é forte o suficiente. Então é bem provável que o Brasil vá para os pênaltis com alguma seleção. Então eu teria chamado Hugo Souza ali para alguma definição de pênalti. O Fábio vive uma fase excepcional, cara. O Fábio, se você for ver do ano passado para cá, ele é um dos 3 melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. Então eu levaria o Fábio. E o John também é a mesma coisa. Eu levaria o John. Agora, graças a Deus que ele não levou o Bento. Se tivesse levado o Bento depois das últimas partidas, ele tirou
o título do Cristiano Ronaldo, cara. Então, graças a Deus ele não levou o Bento. Na última entrevista do Tafarel, ele falou assim, se uma falha fosse significativa para tirar alguém da convocação da Copa, eu não teria ido para a Copa do Mundo. O Tafarel falhava bastante também, mas ainda assim ele era um excelente goleiro. O único goleiro que odeia o próprio time. Quem é esse que você tá falando, Renan? O Hugo Souza, cara? Quem é esse goleiro? Passou aqui o Bento. Cara, o Bento só por Deus, irmão. O Cristiano Ronaldo, cara. O Cristiano Ronaldo quase chorou no banco de reserva. O último minuto para ser campeão, o time ganhando de 1-0. Não tinha jogador do time adversário na área, só tinha jogador dele. 3 zagueiros e ele. Ele joga a bola para dentro do gol. Foi um frango surreal, cara. E ó, vou te dizer mais, ele não vai ficar no Al Nassr, tá? Se o Jorge Jesus for treinador de lá na próxima temporada e o Cristiano Ronaldo estiver no time ainda, o Bento não vai ficar no time, tá? Isso é meu palpite. Se o time não for campeão, o Bento vai cair fora. Cara, não tem como, título ganho. É igual você precisar fazer um gol de pênalti. Seu time vai fazer o pênalti para ser campeão e você mete a cavadinha no meio e o goleiro pega. É a mesma coisa, pô. Ele fez a mesma coisa, ele entregou a taça para outro time. Cara, o que vocês acharam do evento? O evento da convocação achei cansativo. E essa musiquinha de bate no peito, cara, com a, se eu não me engano é Ludmilla e João Gomes, é a mesma coisa que escrever lá no Meião Brasa. Tá de sacanagem, pô. Brasileiro mesmo raiz, torcedor que pintava a rua, colocava fitinha, reunia a família, fazia churrasco. Pô, cara, vim com essa musiquinha aí, bate no peito, escrever brasa no meião. Seleção brasileira tá forçando a barra, cara. Eles querem chamar a torcida, né? Que é essa geração nova aí, né? A molecada mais nova. A molecada mais nova gosta dessas coisas. Ou eu acho que gosta, né? Mas assim, pra quem é torcedor mesmo, o antigo, raiz ali, que viveu a Copa do Mundo, respirou ali aquele ar de pintar a rua, parar a escola, trabalho, tudo, reunir os amigos, chorar por causa da seleção. Esse tipo de evento, essas musiquinhas aí, tá com nada, cara. Com todo respeito aos artistas, tá? Com todo respeito ao João Gomes, a Ludmilla, que eles tenham sucesso na carreira deles, que eles já têm, certo? Mas essa musiquinha pra seleção aí, cara, pode esquecer. Pode esquecer que... sem chance. Os caras pediram passagem, né, mano? O Hendrick e o Danilo pediram passagem nas 2 últimas convocações. Muitos jornalistas falavam assim, essas 2 últimas convocações aí não vai servir pra nada. Que nada. Serviu. Os caras carimbaram a passagem deles pra Copa do Mundo. Tanto o Danilo contra o Hendrick. O Vampeta fala muito isso, né? Que na época dele teve jogador que carimbou ali a passagem pra Copa do Mundo nas últimas convocações. Edilson, Luizão, tal, dentre outros jogadores aí. Rapaziada, tem 1 hora aqui que eu tô na live já. Tô para encerrar a live. Agradeço a participação de todos vocês. Gostei muito, cara, ó, de coração, agradeço. Quem curtiu a live aí me segue, tá? Segue lá. Eu falo muito sobre futebol, falo sobre basquete. Hoje nós vamos ter o jogaço entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs pela final da Conferência Oeste, o primeiro jogo.
Quem gosta de basquete aí acompanha, que eu faço esses comentários também. Eu vou assistir, vou fazer aí um comentário. Não vou fazer a live porque passa muito tarde, tá? Então eu vou fazer aí um vídeo, acompanha aí sobre esse jogaço. E amanhã vai ser o da Conferência Leste, Cleveland Cavaliers e New York Knicks, jogão também. Vamos acompanhar aí, segue aí, curte, compartilha o nosso conteúdo. Vou agradecer de coração aí, de peito aberto para vocês aí que curtiram o conteúdo, me segue aí, agradeço pela participação de todos, mas eu vou encerrar a live por aqui. Amanhã talvez eu faça outra live aí, mas aí eu vou falar sobre as últimas partidas aí do Campeonato Brasileiro para vocês interagirem aí, tá bom? Gente, forte abraço, é nóis, tamo junto, agradeço de coração, partiu.